Glória a Deus. Quantos querem receber uma palavra? Diga glória a Deus. Amém? Vou liberar só metade de uma palavra, porque esse glória a Deus foi muito fraco. Quantos querem receber uma palavra inteira? Diga glória a Deus, vai. Coisa linda, gente. Que coisa linda. Amém, Espírito Santo. Estenda suas mãos para cá, faça isso, vai. Você pode liberar uma palavra sobre mim? Você pode fazer isso? Quantos podem abençoar o pastor Eduardo? Faz isso, vai. Espírito Santo, nós não queremos liberar uma palavra que a fonte dela seja os nossos corações. Por quê? Porque o coração do homem é enganoso. Isaías, o profeta mais assertivo da Bíblia, Isaías 55:11, ele diz que toda palavra que sair da boca do Senhor não voltará para si vazia. Por isso, o Espírito Santo, não permita que esta palavra saia da minha boca, se antes ela não sair da tua. Tudo que o Senhor gerou dentro do meu espírito, que o Senhor possa arrancar para fora. Que o Senhor agora nesse momento possa tocar em cada mente e também em cada coração, porque nós acreditamos que todo culto é um grande culto nesta casa. Acreditamos que o teu Espírito está se movendo. Nós acreditamos que o teu Espírito ainda está se movendo sobre Goiânia e sobre o Brasil. Por isso que nesta manhã, que o Senhor libere sobre nós uma medida de fome, de sede que nunca tivemos. Que a palavra seja arrancada do altar. Que o nome do Senhor seja glorificado. Que os cegos, enquanto a palavra está sendo pregada, eles sejam completamente curados. Os coxos possam andar. Os leprosos sejam purificados. Os surdos possam ouvir. Os mortos sejam ressuscitados. E aos humildes seja pregado o Evangelho. Nós declaramos em nome de Jesus aberto um tempo de sinais. Um tempo onde o extraordinário de Deus se tornará normal neste lugar. Nós declaramos que todo o coração agora está sendo levado ao altar. Nós declaramos em nome de Jesus que toda ação das trevas não tem poder, não tem autoridade de nos arrancar da presença. Por isso, Espírito Santo, libere sobre nós uma palavra que venha nos reposicionar. Não uma palavra que venha massagear os nossos egos, mas uma palavra que venha nos colocar de volta na rota, a qual jamais deveríamos ter saído. Que esta manhã seja uma manhã de reposicionamento para a glória de Deus. Levante as suas mãos. Espírito desce como fogo. Alguém está aqui, pode adorar. Desce como fogo. Vai, declare. Incendeia. Vai o mais forte que você puder, declare. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Escute. Coloca o texto bíblico aqui, por favor. Lucas 12:49. Está escrito assim: eu vim lançar fogo na terra. Até aqui, o tema da mensagem dessa manhã. Coloca aqui, por gentileza. Quero falar sobre incendiado. Você pode dizer amém? Quantos querem ser incendiados? Escute. Me dê a tua atenção.
Moisés é aquele que recebe uma carga de revelação para poder, Kellyson, escrever os primeiros 5 livros da Bíblia, conhecidos pela teologia como Pentateuco, que nasce da palavra penta, que aponta para os 5 livros escritos por Moisés, e apresentado aos judeus como Torá. O terceiro livro da Bíblia é o livro de Levítico, escrito por Moisés. Ele tem uma proposta, um pano de fundo, apresentar as leis levíticas, para que o sacerdote pudessem oferecer o sacerdócio, não segundo a intenção dos seus corações, mas segundo as medidas que nasceram no coração de Deus. Escute, o que vem a ser a palavra holocausto? Holocausto é um sacrifício oferecido pelo pecado do povo, com o propósito de receber perdão da parte de Deus. Isso é holocausto. Agora escute, o animal que era levado ao altar, ele tinha uma característica, Antônio, intrínseca, específica e pontual. Ele deveria ser um animal sem defeito algum. Mas a Bíblia diz que o véu se rasgou. Fala comigo, o véu se rasgou. Mais forte, o véu se rasgou. Quando observamos em Mateus do capítulo 27, está escrito que o véu se rasgou. E a Bíblia está dizendo que ele não rasga de baixo para cima, mas ele rasga de cima para baixo. Isso aponta profeticamente que a salvação ela não nasce do homem para Deus, mas ela nasce de Deus para o homem. Em João no capítulo 1, no versículo 14, está escrito assim: e o verbo, que a palavra, se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a glória do Pai agora manifestada no Filho, e o Filho tem nome, Jesus é o teu nome. A partir daqui, toda a classe sacerdotal é finalizada em Arão, e Deus então inicia uma nova classe sacerdotal. Em 1 Pedro 2,9 está escrito assim: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos tirou das trevas e vos removeu para maravilhosa luz. A partir daqui, eu e você fomos feitos sacerdotes da parte de Deus. Em cima desse tema e desta realidade, a antiga aliança foi substituída pela nova aliança. O velho deu espaço ao novo. O método que funcionava no passado foi transicionado e não funciona mais. E um novo método, uma nova lei, um novo princípio é apresentado pelo apóstolo Paulo, que se levanta escrevendo na carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 1, quando Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que Paulo está dizendo entre linhas é: no passado, animais sem defeitos eram levados para o altar com o propósito de serem queimados, mas o método foi transicionado e agora o sacrifício é outro. Deus não espera mais animais serem queimados no altar, porque agora a expectativa dos céus é que eu seja queimado como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ai, 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 você não entendeu, mas nesta manhã o Espírito de Deus está me usando para te dizer que é tempo de queimarmos no altar como oferta de sacrifício para a glória de Deus. Só quem está me entendendo, levante as suas mãos e diga glória a Deus. Diga comigo,
tem fogo. Eu não imaginava que era lindo assim. Alguém está comigo aqui? Que era lindo. Vai, levanta as suas mãos e solta o leão, vai. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar. Mais uma vez para tocar os céus, declare: tem fogo. Tem fogo. Sim. Nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Segura aí, vai, olha para cá. Uma das instruções mais poderosas deixadas por Moisés no livro das leis levíticas está registrado no capítulo 6, no versículo 13, que diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Moisés está trazendo clareza sobre o assunto. Nós já entendemos que o sacrifício agora sou eu, o sacrifício agora é você. E Moisés quer nos ensinar algo especial. E a primeira coisa que precisamos entender aqui, eu e você, é que o fogo não vai arder em qualquer lugar, porque existe um lugar específico para que ele possa arder. A Bíblia diz que o fogo arderá sobre o altar. Ele não arde em qualquer lugar. Ele não arde em qualquer pessoa. Ele não arde em qualquer estrutura. Porque a estrutura que Deus preparou para que o fogo possa queimar é o altar. Eu aprendo um princípio espiritual aqui. Só arde no púlpito quando arde primeiro no altar. Eu aprendo uma verdade do reino aqui. Só é reconhecido nos céus se for homem de Deus na terra. Não está ligado ao que eu falo, está ligado ao que eu carrego. Não está ligado a um discurso poderoso que eu libero, mas uma vida anônima que eu tenho, escondido na fresta da porta. Olhe para cá. O texto está dizendo que o fogo só arde sobre o, mais forte, sobre o, vamos lá. Altar no hebraico significa Mishebi, lugar de morte. Altar no grego, lugar de sacrifício. O que Moisés está dizendo é: se não houver morte, não tem fogo, porque o fogo só arde no altar, e altar é lugar de morte, é lugar de sacrifício. Sabe qual que é o grande problema da igreja convencional do século 21? É porque nós estamos vivos demais para sermos queimados pela glória de Deus. Estamos vivos demais para que Ele possa nos incendiar. Um dos tipos de morte, considerado um dos mais terríveis do planeta, nas pesquisas, tabulado entre o terceiro e o quarto, é quando alguém é queimado vivo pelo fogo. O fogo é uma das formas mais brutais para que alguém possa morrer. Primeiro a pele fica carbonizada, os músculos ficam carbonizados e os órgãos internos começam a ferver ao ponto de entrar em colapso. A ciência nos aponta sobre as 3 partes da nossa pele. A primeira é a epiderme, a segunda derme e a terceira é a hipoderme. Quando queima apenas
na primeira fase ou na primeira pele, nós estamos falando que queima na epiderme, você já começa a gritar. Mas se ele decidir liberar uma medida um pouco maior de fogo, vai sair da epiderme e vai tocar na segunda camada da pele, que é a derme. E talvez você não suporte a grandeza do fogo. Por quê? Porque vai doer. E esse é o problema, porque quando começa a doer, você começa a dizer: para Deus. O fogo não arde sem dor. O fogo não arde sem violência. Evangelho gourmet. O evangelho aonde nós estamos falando o que todos querem ouvir, a fim de trazer uma grande população para dentro da igreja. A pergunta que não quer calar é se o alvo da igreja é encher as geografias ou povoar os céus. Eu não suporto a dor. Na segunda camada da pele está doendo demais. Mas se alcança a hipoderme, eu sou alcançado por uma queimadura de 3º grau. E de acordo com alguns cientistas, a dor é terrível demais, ao ponto de muitos não suportarem e desmaiarem. O Espírito de Deus está dizendo: eu estou disposto a liberar fogo. A pergunta que eu quero fazer é: vocês estão dispostos a sofrerem o processo da dor para serem incendiados pela minha glória? Você está comigo aqui? Diga glória a Deus. Sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não. Mas você pode adorar, vai. Vem comigo, vem. E não se apagará. Vem comigo, vai. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. E não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. Na queimadura de 3º grau, atinge todas as camadas da pele, músculos e ossos. Ocorre uma necrose da pele, a morte dos tecidos. De repente ela fica embranquiçada e depois escura. A dor se torna uma realidade. A pessoa não consegue suportar a tamanha dor. É por isso que temos púlpito em todo lugar. Temos púlpito nas casas, temos púlpitos nas empresas, temos púlpitos nas escolas, mas não temos altar em quase nenhum lugar. Virou moda termos púlpito nos lugares. Por que, pastor? Porque hoje dá like ter púlpito e dizer: eu sou cristão. Três coisas que eu preciso saber para manter o fogo aceso. Quantos querem manter o fogo aceso? Bem forte, diga glória a Deus. Não, você está aqui comigo, diga bem forte, glória a Deus. Escute, a primeira responsabilidade que você temos se restringe em preparar e cuidar do altar e não em fazer o fogo. Quantos entenderam? A minha responsabilidade, a sua responsabilidade está restrita em preparar o altar. Eu não tenho responsabilidade de produzir fogo algum. E nós estamos invertendo a ordem. Tem muita gente que abandonou o altar e está buscando o tempo todo estratégias para acender o fogo.
E a Bíblia está dizendo que eu não tenho responsabilidade de acender o fogo, porque a responsabilidade do sacerdote é de cuidar do altar. O texto bíblico diz assim: o fogo arderá sobre o altar. Percebam a verdade? A Bíblia é rica em detalhe. O texto não está dizendo que o fogo arderá sob na parte de baixo, mas sobre na parte de cima. O que Moisés está dizendo é: o fogo não arde sob porque ele não vem de baixo, ele arde sobre porque ele vem de cima. Quem é responsável por enviar fogo do céu é o próprio Deus. Por isso nós não podemos fazer movimentações estratégicas tentando acender aquilo que ele ainda não decidiu acender. E é por causa disso que Lucas 12:49, Jesus é explícito em dizer: eu vim para lançar fogo na terra. Entre linhas ele está dizendo: vocês não têm responsabilidade de lançar fogo algum, vocês só têm uma responsabilidade de preparar o altar, para que eu possa incendiá-lo com a minha presença. Eu vim para lançar fogo na terra. A Bíblia diz que Arão é o sumo sacerdote. Depois de Moisés, a maior graduação é de Arão, seu irmão. Ele tem 2 filhos, diga comigo 2 filhos. Mais forte, 2 filhos. Para gravar na tábua do coração, 2 filhos. Ele tem 2 filhos, Nadab e Abiú. Nadab e Abiú, eles não entenderam. Eles tomaram cada um seu incensário, e eles decidiram entrar no tabernáculo com incensário aceso. De acordo com as leis sacerdotais, eles deveriam acender o incensário com fogo do altar e não entrar com incensário aceso, mas eles decidem provocar o próprio fogo e apresentar para Deus. E a Bíblia diz que a morte alcançou a casa de Arão, porque todas as vezes que eu inverter tudo e tentar produzir fogo, que é papel dos céus, a morte tocará na minha casa. Não é tempo de promovermos estrategicamente uma proposta com o propósito de acender fogo. Se aquilo que estamos produzindo em Deus ainda não é suficiente, é porque o tempo não chegou. Mas vai chegar o tempo que Ele vai manifestar a sua glória, aonde o fogo dos céus vai descer sobre a sua casa, sobre a sua empresa e sobre tudo que leva o seu nome. Fala para quem está do seu lado: não acenda fogo algum, porque esse é o papel de Deus. Guarde isso: todo fogo que não foi gerado por Deus, Ele abomina. Não gere fogo algum. A Bíblia diz que Deus, a qual nós chamamos de Yahvé, Ele também é conhecido como Jeová Tsidkenu, Deus da justiça. E como Deus da justiça, Ele é estratégico. Diga comigo: estratégico. Se você observar em toda a Bíblia, o Deus Tsidkenu, Ele se move com estratégia. Mas todas as vezes que a estratégia tiver a intenção de acender fogo, se prepare, porque a mão de Deus não vai vir para acender, mas vai vir para reter. Nós não podemos ousar de nos colocar na posição que é dele. A primazia dele, a glória dele, a honra dele, o louvor pertence a ele. Por isso nós não podemos nos colocar na posição de acharmos que nós somos como ele, porque nós não somos como ele. Levante as suas mãos, adore ao Senhor. Você está aqui comigo, você pode fazer isso. Espírito Santo, vem. Vai, solta o leão, vai. Aviva a tua igreja. Você está comigo aqui, vai. Vem.
Espírito Santo, vem, aviva a tua noiva, vem, vem, Espírito Santo, vem, aviva a tua igreja, vem. Segura aí. Nós temos a responsabilidade, primeiro, de preparar o altar. Dele a responsabilidade de lançar o fogo. Segundo, eu e você temos um compromisso. Nós temos a responsabilidade também de preparar a lenha. Diga comigo, preparar a lenha. Olhe para cá. O sacerdote tinha uma responsabilidade vital. Ele tinha que preparar a lenha. Esta é uma responsabilidade minha. Esta é uma responsabilidade sua. Além de cuidar do altar, que é o lugar de morte e o lugar de sacrifício, para que eu não tenha vida que exceda demais ao ponto de negligenciar aquilo que não pode ser negligenciado, eu preciso apresentar diante de Deus lenhas que não estejam molhadas. Sabe qual é o nosso problema? Nós temos apresentado na presença do Senhor lenha molhada. E eu quero ser profeta na tua vida para te dizer que lenha molhada não pega fogo. Eu vou repetir, lenha molhada não pega fogo, por mais que você se esforce. Uma geração que se esforça demasiadamente, porque não entendeu que se não cuidar do altar, nem apresentar lenha cega, o fogo não vem. Pastor, o que significa lenha molhada? Lenha molhada é todas as vezes que você vem para a igreja por obrigação. Eu costumo dizer que a lenha da obrigação. Todas as vezes que você não quer estar aqui, mas você vem porque no fundo você acha que a mão de Deus vai pesar sobre você, porque te apresentaram apenas o Deus da justiça, mas não o Deus do amor. Você vem arrastado para cá, mas quando você vem, você se assenta, você não consegue dedicar o seu tempo para Deus. Você está aqui fisicamente, mas mentalmente você está em outro lugar. É como você dissesse para o céu se comunicando: eu sou tão importante porque eu vim para te prestigiar. Lenha molhada significa a lenha da obrigação. Quando eu e você servimos na casa de Deus por obrigação, dizimamos por obrigação, cantamos por obrigação, nos movemos por obrigação, isso é lenha molhada. Não pega fogo. É quando eu sou tão tecnon. Gálatas 4:1 diz assim: se o herdeiro for menor, nada se difere de escravo, mesmo sendo senhor de tudo. A palavra aqui menor vem da palavra tecnon ou tequenos, uma outra expressão que significa infantil. Quando eu sou tão infantil que eu não compreendo o que o pai está dizendo, então eu faço de conta que entendo. Lenha da obrigação. Sabe o que é lenha molhada? É a lenha da distração da internet. Você não sabia? Então eu vou te explicar. De acordo com a última pesquisa que houve em 2024, que foi registrada pela empresa Metrópole, o Brasil é a segunda nação maior consumidora de redes sociais. Pasme você, com 9 horas e 13 minutos de consumo diário. Lenha molhada. Por que, pastor? Não entendi. Eu quero ser profeta na tua vida. Porque quando o culto passa de 2 horas, você fala que é um absurdo, você sai saindo da igreja e blasfemando, se irando, dizendo: meu Deus, como que pode?
O pastor não sabe que nós temos que almoçar. Só que a gente é capaz de passar 9h13 consumindo lixo da internet. E quando o Espírito Santo está tentando nos comunicar, ou comunicar com você, você está dizendo, está demorando demais, o louvor está frio demais, as coisas não estão como eu queria. Lenha molhada que eu apresento no altar. A lenha da falta de dedicação, a lenha da falta de prioridade, a lenha da conformidade, a lenha da frieza, a lenha da falta de oração, a lenha da falta de comprometimento, a lenha da falta de investimento. Eu quero ser aqui profeta. Nunca falei sobre isso, mas Deus está mandando. Alguém precisa ouvir. Larga de ser ingrato. Você fala que a igreja fala demais de dinheiro, você não dizima, mas come do bem, do melhor aqui dentro. Reclama do café, reclama da estrutura, mas nunca semeou nada aqui dentro. Ingratidão, lenha molhada, fariseu. Estou falando pela via do Espírito. Ou você recebe em amor, ou recebe pela dor. Nós não estamos brincando de pregar o Evangelho. Jejuamos a semana toda. Quem me conhece sabe. Essa semana eu passei 13 horas naquele canto. Não estou dizendo para aparecer. Poderia pregar um Evangelho doce, para poder facilitar a tua vida. Mas eu tenho um compromisso com a palavra e com o altar. Por isso eu quero te pedir, se você não entende o que estamos construindo, não atrapalhe. Glorifica o Senhor. Gente que não corou pela provisão da igreja e que reclama sem parar. Não sabe o que é pastores chorando o mês inteiro para poder entregar o melhor nessa casa. Não sabe o que é ter que todos os dias avançar por fé e o tempo todo fica criticando, entregando lenha molhada, se sentindo superior àquilo que Deus está construindo. Deixa eu dizer algo aqui, eu quero ser pontual. Se você não confia naquilo que Deus está falando e fazendo através do seu pastor, o teu lugar não é aqui. Não estou dizendo isso aqui para ofender ninguém, não é o meu papel. Mas se você não entende essa verdade, você não é abençoado nesta casa. Quem está aqui, diga glória a Deus. A lenha da falta de comprometimento, a lenha da falta de investimento. E falar em comprometimento, preste atenção nisso aqui, porque esta é uma manhã de reposicionamento. Você pode dizer amém? Hoje estamos envolvidos com muita coisa na igreja, mas poucos comprometidos. Pense comigo. Você passa a semana toda fazendo tudo o que você quer sem consultar a Deus, se preocupando 100% com você e com seus interesses, e zero com os interesses de Deus. Quando chega no domingo, na porta da igreja, você muda até o andado, você fica espiritual. Vem com a Bíblia de jeito assim, ó. Chega aqui. Mas querido, você acha que isso toca os céus? Você acha que Deus não está vendo? A semana toda só se envolve com a Bíblia na igreja, não se compromete com ler a mesma durante a semana na sua casa. Se envolve com a igreja, mas não se compromete. Afinal, o problema de tudo é da liderança. Só fala com Deus no culto e durante a semana toda só lembra dele quando falta alguma coisa. Depois disso, o fogo não cai, porque o pastor não é ungido e o louvor não tem unção.
É o quadro da igreja do século 21. Levanta a sua mão direita e fala comigo: não existe conforto no Evangelho. Se te contar o contrário, mentiro para você. O Evangelho vai fazer você entrar feliz na casa de Deus e sair triste com você mesmo. Nós não temos a intenção de massagear o teu ego aqui. Nós acreditamos que o poder de Deus é capaz de transformar a sua história, a minha história, mas nós precisamos ser reposicionados pelo poder da palavra. Você pode declarar isso? Vai! Santo é o teu nome, a palha seca queimará, tira as cinzas do altar, fogo que consome. Vai, declare, vai. Santo é teu nome, a palha seca queimará, tira as cinzas do altar, fogo que consome. Escute, não existe fogo capaz de acender lenha molhada. Por isso está na hora de trocar a lenha e apresentar a lenha seca no altar. Olhe para cá. Se eu fosse um pastor carnal, eu nunca teria pregado uma palavra como essa no altar. Se eu não tivesse compromisso em te encaminhar para que você pudesse viver uma vida com Ele no céu, eu jamais pregaria a verdade para você. Você ia sair daqui feliz comigo. Você está comigo aqui de verdade? Posso falar o que Deus está mandando, sim ou não? Terceiro, eu quero terminar aqui. Eu não quero falar uma palavra além do que Deus mandou. Terceiro, é meu dever tirar as cinzas do altar. O sacerdote tem que preparar o altar. Tem que ter consciência que o fogo não é ele que gera, porque vem dos céus. Ele tem que apresentar lenha seca no altar. E terceiro, depois que Deus mandou o fogo, ele precisa tirar as cinzas do altar. Dentro das 613 leis mosaicas, existe uma lei específica aonde estabelece a responsabilidade do sacerdote de todas as manhãs. Diga comigo, manhãs. Mais forte, manhãs. Sabe o que eu acho lindo nisso? Porque em toda manhã, quando você permite, Deus te visita, sim ou não? É por isso que lá em Lamentações está escrito assim, 3:23, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada... O sacerdote pela manhã, quando ele está sendo visitado por Deus, ele tem uma responsabilidade. Ele tem que tirar as cinzas do altar. Não entendi. Tirar as cinzas do altar espiritualmente fala sobre eu e você tirarmos tudo aquilo que representa o sacrifício que fizemos para o fogo queimar ontem, mas que não tem mais valor hoje. Tudo que você faz hoje está ligado ao que o Senhor está construindo hoje no seu homem interior. Eu e você precisamos entender que este culto na segunda vai se tornar cinzas na nossa história. Só que na nossa mentalidade religiosa, nós queremos estar na igreja domingo, e no próximo domingo nós queremos estabelecer novamente uma aliança com Deus, mas não é assim que funciona no reino. O que você consome hoje é para hoje. É como o maná do deserto, não dá para guardar a glória, porque senão apodrece. À medida que Deus está liberando hoje, é para essa manhã
É para esse domingo, porque na segunda tem coisa nova sendo liberada sobre a tua vida. Uma nova unção, uma nova palavra, uma nova expectativa, um novo mover da parte de Deus. Vai nascer pela manhã da segunda-feira. Só quem está aqui diga glória a Deus. Outra vez a chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez, acende outra vez a chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez. Escute. Pastora Jordana, o que é cinza? Sabe o tempo que você gastou lá no outro ministério? Que você saiu de lá falando mal do pastor e chegou aqui como espiritual? Sabe? Pastor, se o senhor conhecer minha história, o senhor não tem ideia no passado. Pastor, eu abri e fechava a igreja. Pastor, se o senhor conhecesse a minha história, eu pregava numa ousadia do Espírito extraordinária. Pastor, se o senhor conhecesse a minha história, eu era o maior dizimista da igreja. Pastor, o senhor não tem ideia, eu já fiz projetos na África extraordinário. Pastor, eu já cantei, eu já pulei, eu já quebrei tudo na presença de Deus. Tem 30 anos de ministério aonde eu entreguei tudo na presença de Deus. Deixa eu dizer algo para você. Isso não passa de cinzas no altar. O que eu fiz, por onde eu passei, eu fiz para a glória de Deus. São cinzas que precisam ser retiradas. Sabe o jejum que nós fizemos na virada de ano? 21 dias. Deus fez a igreja explodir na virada de ano, sim ou não? Fizemos algo extraordinário aqui. Não passa de cinzas no mês que estamos, porque já passou. Pastor, eu não entendi. Então quero ser clínico para abrir os seus olhos, para que você saia do lugar que você está. Deus não quer saber se você orava, e sim se você ora. Deus não quer saber se você dizimava, e sim se você dizima. Deus não quer saber se você jejuava, e sim se você jejua. Deus não quer saber se você servia, e sim se você serve. O que você fez no passado não passa de cinzas na presença de Deus. Fica de pé aplaudindo o nome do Senhor. Vai, aplaude de verdade, vai. Glória a Deus. A nossa geração tem lenha pra queimar, pode incendiar, vem nos batizar. Sim. A nossa geração Obrigado, Espírito tem Santo. lenha pra queimar, pode incendiar, vem nos batizar. Nossa geração tem lenha pra queimar, pode incendiar, vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar, pode incendiar, vem nos batizar. Escute. Pastor, eu não entendi nada, tudo que o senhor falou. Então grave só essa frase e sai daqui com essa frase em seu coração. A unção de ontem não serve para hoje. O mover de ontem não tem mais impacto no presente. Sabe por que Deus não consegue fazer de novo o que já fez na tua vida? Porque até hoje você está rotando o velho, enquanto Deus está tentando estabelecer o novo.
Deixa eu dizer algo, quem foi grande um dia e não entendeu que tinha que começar pequeno, mais cedo ou mais tarde, se quiser viver de novo vai ter que começar pequeno. Você está aqui comigo? Diga glória a Deus. Posso deixar uma palavra aqui? Antes de encerrarmos. Se a gente quiser ser possuído da glória de Deus e não ser mais uma religião em Goiânia, onde você daqui a pouco vai pedir a carteirinha da Fortes em Cristo para dizer, eu sou forte. Se a gente quiser queimar no condomínio, na escola, na faculdade, nas empresas, nas geografias que Deus nos entregar, nós vamos ter que entender um princípio apresentado pelo profeta. Isaías diz assim, Isaías 43:18: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Sabe o que ele está dizendo? Você precisa entender que aquilo que passou foi poderoso, mas é apenas um marco profético na tua vida. Ninguém vive de passado, está na hora de entender isso. Você sabe o que é considerar? Tem gente que eu considero, andou comigo 20 anos, mas não anda mais. Tem apenas a minha consideração, mas não tem a minha mesa. O que ele está dizendo é, continue considerando aquilo que eu fiz lá atrás. Mas se não entender que é necessário deixar o passado no passado, nunca vai viver a grandeza do presente. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que eu, diga eu. Ele não está falando da igreja. Ele não está falando do pastor. Não. Ele está falando eu, Yahvé, faço nova todas as coisas. Você não entendeu? Ele não está dizendo que ele vai fazer uma coisa nova no sentimento, não. Na família, não. Na igreja, no ministério, não. Na vida profissional, não. Na vida artística, não. Ele está dizendo, em todas as áreas vai ter o meu dedo, em todas as áreas vai ter a minha mão, em todas as áreas vai ter a minha presença. E faz tudo novo. Vem mais uma vez. Você não está entendendo, senão você adorava. Todo meu Deus, é isso. Faz a eternidade se alinhar com o natural. Você está comigo aqui? Declare. E da terra nós que somos proclamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Você tem coragem de cantar isso? Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Vivian. E o texto complementa assim no 19: já está saindo a luz, porventura não percebeis? Sabe qual que é o problema dessa geração? Só que aqui não tem gente assim. Deus está dizendo, eu estou fazendo no presente algo poderoso, mas o problema é que quem está preso no passado não consegue ver nada que Deus está fazendo no presente. E eu vou ser profeta aqui. Tudo que Deus começa, se tem o dedo dele, começa pequeno. Olha para essa igreja aqui. Fomos amassados 2 anos e 4 meses. Começamos numa geografia desse tamanho, com 40, 50 pessoas. Se tem o dedo de Deus, a evidência é, vai começar pequeno, mas não pode parar de crescer, porque tudo que Deus toca, cresce.
Eis que faço nova todas as coisas. Já está saindo a luz. Porventura não percebeis? Eis que faço um caminho deserto. Não, fala a verdade. Você já viu número de rua no deserto? Jesus está dizendo: eu vou confundir os sábios, porque eu vou fazer um caminho aonde tem impossibilidade de estabelecer um caminho. E eu perguntei, por quê? E ele disse, porque João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e só pode estabelecer um caminho quem é o caminho. Não entendeu? Se abandonar o velho para viver o novo, ele está dizendo: além de fazer um caminho no deserto, eu vou estabelecer um rio no meio do ermo. Ermo aqui, o texto está no hebraico, significa no meio do nada, aonde ninguém quer estar, aonde ninguém quer estabelecer, aonde todo mundo ignorou, aquilo que é considerado perdido o resto. Ele está dizendo: eu vou entrar lá e vou estabelecer um rio no meio daquilo que é chamado de nada, para mostrar minha glória para você. Você está comigo aqui, pelo amor de Deus? É tempo de queimar na presença de Deus. Você está comigo? Quantos querem de verdade queimar na presença de Deus? Coloca a mão no seu coração. Alguém entre nós aqui está fora dos caminhos do Senhor? E que essa palavra falou com você e você quer reconciliar. Se tiver alguém entre nós, sai do seu lugar, venha no altar. Se tiver alguém também que nunca entregou sua vida para Jesus e quer viver uma vida diferente, sai do teu lugar e vem para o altar. Antes de eu encerrar esse culto, tem alguém entre nós? Se tiver, levante a sua mão. Tem alguém entre nós? Alguém entre nós? Vem para cá, vai. Cadê você? Vem para cá. Tem mais alguém entre nós? Alguém que está fora dos caminhos do Senhor. Durante muito tempo fez parte de um clube religioso e agora está disposto a viver uma vida com Ele, uma vida de relacionamento. Escute o que eu vou dizer. Talvez alguém aqui nunca mais tenha chance. Temos chorado pela sua alma. Dai-nos alma, Senhor. Dai-nos alma, Senhor. Alguém afastado entre nós. Alguém que durante um tempo caminhou bem, mas hoje não consegue mais, não tem mais força. Se você estiver aqui, ignore a minha voz e escute a voz do Pai. Nós vamos cantar essa canção e vamos encerrar esse culto. Escute. Durante essa canção, se tiver mais alguém, saia do seu lugar. Amém? Você está comigo aqui? Espírito Santo, nós chamamos. Nós chamamos o Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder. Se você estiver aqui, saia do seu lugar e vem, vai. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Se você quer viver algo novo, fale para Ele, vai. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer,
trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero sim. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, eu quero viver algo novo. Vamos orar. Quantos foram renovados aqui? Amém. Eu sinto o Senhor descendo aqui. A começar de mim, ó Pai, que sou o menor. Não nos deixe negligenciar a Tua palavra. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos da Tua misericórdia. Nunca seremos filhos perfeitos. O Senhor nos chamou para a perfeição, mas para nos escondermos debaixo da perfeição do Senhor. Por isso nos ajude, Espírito Santo, em nome de Jesus. Espírito Santo, apresenta essas vidas que estão aqui. Eu entrego elas diante do Senhor. Escreve agora o nome delas no livro da vida. Eles são do Senhor. Eu não sei se estão afastados, estavam, ou se estão entregando a vida hoje ao Senhor. Mas eu te peço que o Senhor possa fazer morada e fazer aquilo que eles jamais poderiam fazer. Vocês que estão aqui na frente, diga comigo: Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Mude a minha história, para que eu possa um dia reinar com o Senhor na eternidade. Fazemos essa oração em nome de Jesus. Glória a Deus.